Foucault toma como um ponto de partida do seu curso O Governo de Si e dos Outros uma distinção que explicitará o próprio percurso que está a fazer. O Governo de Si e dos Outros, o curso do Collège de France entre 1982 e 83, representam uma ampliação do trabalho em curso sobre a verdade, mais especificamente sobre a relação da verdade com a produção da subjetividade. Nesse curso, Foucault se desdobrará sobre noções que operam no campo da ação, mas não é de qualquer tipo de abordagem sobre a ação. Não se trata exatamente da ação como normalmente pensamos, de uma ação deliberada, das condições para agir, método para reflexão, como se reduzíssemos a ação a uma instituição de um objetivo, a escolha de meios e, por fim, definíssemos a força necessária para a execução. No caso, Foucault não está trabalhando nesse campo, digamos assim, mais pragmático da discussão. O que vai interessar Foucault é uma ação que aproxima, que une, que entrelace, que reconheça, melhor dizendo, a aproximação do cuidado de si com a participação em sociedade. As transformações empreendidas sobre o sujeito e a instituição desse sujeito como o sujeito de ação. Percebam, não são duas etapas, não são dois momentos, mas um certo reconhecimento de um trabalho que atua sobre o outro, de um campo que alcança o outro. Cuidar de si, em última análise, será se transformar num sujeito de ação. Enfim, um olhar sobre um existir que se expressa a partir de um portar-se. É justamente nesse campo que o Foucault está trabalhando. E é possível vislumbrar o impacto dessa forma de mapear a realidade humana, que impõe não só constantes transformações, não no mundo apenas, mas decisivamente em si mesmo, como também entrelaça o fazer com o mudar. É interessante porque essa expressão constantes transformações, ela não é gratuita, né? Ela possui um duplo sentido revelador. Se me faço sujeito, é porque me modifico. No caso, a questão das transformações. Mas me modifico porque há algo que se mantém na cultura, as constantes transformações. Um certo jogo que se institui entre a ordenação, a positividade, a efetividade de uma cultura, de uma sociedade e a produção subjetiva, né? Então, frente a essa abordagem, é possível vislumbrar um impacto tanto na tentativa de descrição da realidade, né? No caso, a dinâmica entre condições de possibilidade de uma cultura e o processo de formação de um indivíduo na participação dessa mesma cultura, e essa forma de compreender ela ocorre em detrimento, em oposição, numa certa ruptura de uma tradicional análise dos fatos supostamente determinantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ao entender esse jogo, esse balanço
entre a produção da subjetividade e as restrições, ordenações, resistências de uma cultura, eu não posso mais pensar a história como fatos objetivos, como situações em que há uma causa necessária para um efeito previsível, né? A perspectiva que o Foucault está propondo será de fundamental importância entender como essas forças se tensionam e criam condições favoráveis ou resistências aparentemente intransponíveis enquanto atuantes, ao invés de se pensar em saber se algum grupo quis impor alguma regra, por exemplo, ou de uma dinâmica linear entre um fato e a consequência desse fato. É uma outra forma, é uma forma bastante distinta de apropriação da própria história, de um entendimento da história. Mas também haverá um outro impacto, eu diria melhor, reverberações possíveis que vamos destacar e discutirmos na própria dimensão de uma terapêutica, na forma de abordar as relações constituídas, traumáticas ou incrementais, dos acontecimentos ou que nos paralisam ou daqueles que nos lançam para o viver. Percebam, dentro desse entrelaçamento entre produção de subjetividade e ordenamento de uma cultura, há uma outra forma de olharmos para a vida que não dentro de uma previsibilidade, dentro de uma objetividade, dentro de uma estratégia de cálculo, de execução. É um outro campo que se abre. De alguma forma, não se tratará mais de investigar, dentro de uma perspectiva terapêutica, qual é a causa de um efeito, como se algo derivasse necessariamente de um motivo objetivo, mas de compreender uma irrupção incalculável, que a gente pode chamar de acontecimento, a partir de uma situação posta. Percebam como tem a ver muito mais com uma dinâmica de uma construção, de uma produção, de uma realização, do que simplesmente de uma investigação de causas e efeitos, né? Foucault vai falar de forma bastante apropriada nesse curso de uma ideia de uma retomada, né? De uma recuperação de temas passados sob novos horizontes. É um pouco disso que vamos ver no curso sobre governo de si e dos outros, né? Onde noções fundamentais como autonomia ou parresia, ou dito em outras palavras, autonomia como essa passagem de uma minoridade para uma maioridade, e da parresia de um falar francamente, de um falar que impõe um risco de vida. É dentro dessa tomada, dessa retomada, que essas noções vão se colocar de forma tão capitais para nós, né? E é muito interessante como Foucault vai apresentar essa situação em que ele se encontra da sua investigação e que vai ser tão importante para a gente, não só por um conhecimento do próprio da própria filosofia Foucaultiana, mas também de nos provocar a pensar o nosso próprio tempo, as nossas dificuldades, os nossos desafios, como que ele vai fazer isso se distinguindo da tradição. Mais especificamente, nesse momento, ele vai discutir a forma diferencial com que ele toma a história em relação à tradição, né? Foucault vai dizer que seu trabalho ele se distingue daquilo que ele vai chamar de
história das mentalidades, ou seja, de uma compreensão da realidade que se fundamenta na articulação dos comportamentos e de suas causas, né? Isso seria a história da mentalidade que ele não faz, né? Foucault diz também que ele não só se afasta dessa articulação de o comportamento é tal por causa de tal causas, né? A gente pode ver isso muito, por exemplo, hoje em dia, numa explicação é, é, mais positivista, que, ganha em nosso tempo uma adjetivação um tanto quanto impressível de mais cientificista, tanto de umas ciências sociais, ciências políticas, de uma psicologia positivada, né? Essa ideia de que há uma causa que necessariamente vai produzir um comportamento, e esse comportamento, de alguma forma, ele está ali justificando, ele está ali correspondendo unicamente a uma determinação da qual não há escapatória, né? Isso seria mais ou menos o que o Foucault chama, a grosso modo, de história das mentalidades. Mas o Foucault diz que ele não se distingue apenas disso, dessa, dessa apropriação da história. Existe uma outra apropriação da história que a tradição recorre com frequência, que ele se afasta, e que ele chamou isso de história das representações. O que seria uma história das representações? É uma história que busca encontrar o sentido a partir da forma através da qual se apreende a realidade. Em outras palavras, de uma história das ideologias, ou ainda de uma história dos conhecimentos. O que ele está querendo dizer isso? É uma certa forma de você tomar os acontecimentos a partir de verdades parâmetros, né? De você ter um índice do qual você fica regulando, né? Você compara para saber se está melhor ou pior, mais evoluído ou mais retardatário, mais certo ou errado. De alguma forma, você toma certas verdades, certos parâmetros, como uma forma de medir, mensurar a organização do mundo, né? Por isso a ideia da ideologia, né? Da ideologia que impõe certos parâmetros inquestionáveis, e a partir desses parâmetros você varre a história para saber aquilo que se compara, aquilo positivamente, então é aceito, daquilo que não pode ser apropriado é tido ou como recusável, ou como erro, ou como desvio, ou como decadência, né? Percebam que são duas formas, tanto a história das mentalidades quanto a história das representações, como recorrer ao acontecimento não pela sua novidade, não pela sua singularidade, não pelaquilo que ela traz de diferente, mas a partir de uma certa lente que previamente já colore o mundo ao seu redor, que pretende dizer qual é a cor do mundo. Percebam como essas duas noções, melhor dizendo, essas duas apropriações da história, elas vão gerar uma redução da realidade, uma tentativa de dizer sempre que o novo é o antigo travestido de novo, né? É muito comum na nossa época a gente ver a tentativa, né, dessas duas abordagens históricas, sempre tentando encontrar um momento histórico anterior que já explica tudo, né? É curioso, porque se isso fosse verdade,
se isso tivesse um componente de efetividade histórica, e por isso que eu digo de verdade, né? Se a história corroborasse essas duas leituras da própria história, seria possível prever o futuro, concordam comigo? Né? Porque se existe uma causa inicial que vai explicar o que está acontecendo, logo ela poderia projetar com segurança o futuro, né? E nada mais imprevisível do que o futuro, né? Então é interessante porque de alguma forma, opondo-se tanto a uma história das mentalidades quanto a uma história das representações, e assim também se insurgindo contra os sentidos limitantes, reducionistas, é, é, reduzidos, que encontram essas abordagens na realidade, o Foucault vai propor, que é o trabalho dele, é aquilo que ele diz que faz, é da forma com que ele lida com a história, uma história do pensamento. E aí, e esse é o movimento final que eu faço nesse vídeo hoje, eu desafio a gente a entender o que o Foucault está chamando de pensamento e, portanto, o que seria uma história do pensamento, que a gente já sabe negativamente, por oposição, que não é uma história das mentalidades, né, de um jogo entre causas que geram comportamentos, que também não é uma história das representações, ou seja, de parâmetros prévios que explicam a realidade, mas é importante a gente entender o que a história do pensamento se distingue da história das mentalidades e da história das representações positivamente, né? Significa, primeiro, priorizar as formas de um saber possível. É assim que o próprio Foucault nomeia: formas de um saber possível. É interessante porque parece uma afirmação bastante simplória, né? Saber as formas de um saber possível. Mas nomear essa tarefa de tal forma já diz da peculiaridade do seu trabalho, né? Trata-se de entender que um saber não é determinado, que ele não é encerrado em si, que ele não está acabado, que ele não está pronto. Mas, ao contrário, que todo o saber que opera na nossa cultura, todo o saber que se coloca em nossa sociedade, ele é do âmbito do realizável, do campo de uma possibilidade. Isso tudo diante de certas condições de possibilidade. E esse é um dos trabalhos a reconhecer. Logo, isso quer dizer que nenhum saber pode se impor com valor de universalidade na cultura. A força dele é encontrada dentro das disposições internas daquela cultura. E ali ele encontra, digamos assim, uma força de lei. De fato, ele tem essa força. Mas ele não tem esse caráter universal que inviabiliza a sua discussão, que inviabiliza a sua crítica e que inviabiliza experiências outras do viver. Então, no primeiro sentido, trabalhar a história do pensamento é dar conta que todo o saber é do âmbito da possibilidade, não do acabamento, e que ele tem formas que se encontram condicionadas dentro de uma cultura. O segundo aspecto de uma história do pensamento é trabalhar a partir do reconhecimento de disposições coercitivas para o comportamento humano, de que é entender de que, como vou dizer, a realização humana não ocorre desgarrada de uma resistência, né?
E Foucault vai dizer isso chamando esse estudo de matrizes normativas do comportamento, de um certo reconhecimento de um agenciamento de controles e procedimentos ativos em uma sociedade. Percebam o quanto isso é distinto, por exemplo, de uma história da mentalidade. Porque parece parecido, né? Parece que você está falando, você não está falando de condições de um comportamento? Não. No campo da história da mentalidade, você vai encontrar uma causa que determina o comportamento. Por isso que permite o oferecimento, por exemplo, de uma psicologia normativa que tenta readequar você àquele parâmetro anterior. Né? Não é disso que o Foucault está falando. O Foucault está dizendo que o comportamento, que a produção da subjetividade, ela sempre encontra resistências. Há sempre procedimentos de controle, de coerção, de limitação, e a produção da subjetividade não é que ela é determinada por isso, como na história da mentalidade, mas ela se constrói no enfrentamento dessas matrizes normativas do comportamento. E aí a dinâmica é entender essa certa dimensão de altivez do confronto, ou de uma altivez no confronto, melhor dizendo. Mas há uma terceira dimensão dessa história do pensamento, que é aquilo que Foucault definiu como, cito o próprio Foucault, modos de existências virtuais para sujeitos possíveis. Me parece que nada mais atual, relevante e urgente de ser pensado do que esse modos de existências virtuais para sujeitos possíveis, né? No mundo dos algoritmos, das redes sociais, das inteligências artificiais, você pensar a dimensão da possibilidade da virtualidade se torna do âmbito da emergência mesmo, né? E o que o Foucault está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que existem disponibilidades factíveis que não determinam propriamente, mas que propiciam, que convidam, que nos lançam para aberturas, para novos horizontes de trabalho, de realização, de produção da própria subjetividade. Bom, se a gente pudesse fazer uma recapitulação, indo diretamente ao ponto, ao propor não fazer uma história das mentalidades, de se afastar de uma história também das representações, Foucault reclama para o que ele faz uma história do pensamento. E a pergunta que vai se colocar diretamente é essa: quais são as perspectivas para uma análise da realidade, para uma compreensão do viver animada por esses elementos? Quais elementos, recapitulando? Por formas de um saber possível, por matrizes normativas do comportamento, e terceiro, por modos de existências virtuais para sujeitos possíveis. Bom, primeiro, isso nos impõe um se colocar a serviço por uma explicitação da formação dos saberes aparentemente distintos, de interesses que são aparentemente também distintos e que muitas vezes de áreas aparentemente distintas,
mas que, quando analisado a partir dessa rede, desse tecido histórico, passamos a perceber que eles são suportados, que eles são possíveis a partir de uma mesma rede de inteligibilidade, de uma mesma cultura. Né? Então, trata-se, de outro modo, de reconhecer que o saber é menos algo definido, do qual eu só tenho o trabalho de acessá-lo, e mais de reconhecer que esse saber ele é uma trama tecida pela cultura do nosso tempo. Então, de uma certa forma, o trabalho da história tem a ver com um certo reconhecimento e explicitação de uma rede de inteligibilidade que conecta tudo, mesmo que aparentemente as coisas se mostrem distintas. Né? E isso é muito interessante da gente pensar, porque muitas vezes a gente quer combater algo preso à mesma lógica da qual a gente quer combater. Ou seja, na hora que a gente tenta combater uma certa ideia, um certo saber, a gente acaba imediatamente por adotar os princípios que a gente está criticando. Né? Isso é um grande desafio. Aqui é simplesmente uma pequena citação de algo que a gente vai ver isso sendo desdobrado durante o curso todo. Né? Segunda questão decorrente desse deslocamento da forma de se apropriar da história dos pensamentos em detrimento da história das mentalidades ou da história das representações. Se o que você vai estudar são formas de saber, né? A gente poderia pegar vários exemplos que Foucault realizou isso, né? A loucura, quando ele estudou, as ciências humanas, as práticas judiciais, é, a, o surgimento da clínica, a sexualidade e tantos outros, né? Se todos esses objetos de estudo são formas de saber, se eles não são coisas isoladas, verdades absolutas, mas eles são uma expressão do saber, né? A loucura nada mais é do que uma expressão de vários saberes morais, éticos, médicos, econômicos que se direcionam em uma certa cultura a tal ponto que se diz loucura, né? Então, se os objetos são formas de saber, significa também dizer que eles estão sempre inseridos em um conjunto de normas atuantes em uma sociedade. Né? O que eu estou querendo dizer é que tem um âmbito de criação, de produção. Com isso, apesar de não serem um fato definido e terminado, né? No sentido de que não há uma loucura em si, não há uma sexualidade em si, há experiências de loucura, há experiências de sexualidade. É por isso mesmo que há um fenômeno ordenado, distribuído, constituído dentro de uma certa circunscrição histórica. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que o Foucault vai apresentar que cada objeto de estudo ele não está ali para ser literalmente descoberto como uma relíquia, né? Que você cava, cava, cava e uma hora você encontra aquilo acabado. Na verdade, isso tem muito mais a ver com um acontecimento em curso. E esse acontecimento em curso, ele produz efetividade, ele encontra positividade e, portanto, ele é passível de uma descrição. Eu posso falar dele porque ele está acontecendo, porque ele impõe consequências, ele alcança efetividades, ele deixa rastros. E isso também impõe
a discussão de que ele sempre está ele sempre está passível de uma transformação, né? Ele sempre se transformará, não importa o que aconteça. Para onde não sabemos, de que modo também não sabemos, mas que ele vai se transformar, vai se transformar. Por fim, digamos assim, em terceiro lugar, dizer de uma história do pensamento em detrimento de uma história das mentalidades ou de uma história das representações tem a ver com uma certa eclosão de uma reversibilidade entre coisas que a tradição vislumbra como sendo de mão única. É reconhecer que há um movimento de constituição e de constituindo que normalmente a tradição não lida bem, né? A tradição ela pensa sempre as coisas de mão única. Alguém produziu e gerou o efeito. Não é muito reconhecido que o efeito produz transformação na causa, né? É até estranho de se dizer isso. O que estou querendo dizer com isso? Dessa reversibilidade das coisas. Por exemplo, se tomarmos a loucura diz daquele que se desvia do normal. Por isso é tido como anormal. Mas percebam, para que haja loucura, é preciso ter o parâmetro do normal. Mas, mais gravemente, isso significa também que para que haja normalidade, é preciso se criar a anormalidade. Há um jogo sempre em curso entre o normal e o patológico, entre o são e o louco, entre o saber e a ignorância. O que o Foucault está chamando a atenção a partir de uma história do pensamento é que há uma contaminação um tanto quanto desagradável de se reconhecer entre aquilo que julga e institui uma regra e aquele que sofre e realiza essa própria regra. Isso é de uma transformação imensa que não dá para a gente encerrar e, e cumprir todos os parâmetros dessa discussão, mas que deixo aqui como um grande ponto de partida é que passa a não ser mais possível se falar em nome de uma superação, de uma evolução, de um ultrapassamento. Porque as coisas são autorreferidas. E ao se autorreferirem, elas transbordam essa autorreferência numa interdependência. Isso é muito estranho, eu reconheço. Normalmente, autorreferência se opõe à interdependência. Mas o que o Foucault está chamando a atenção é que a história ela vai operar justamente nessa costura. Não existe essa neutralidade, não existe essa passividade única, não existe sequer a atividade única. O jogo se coloca numa contaminação única. Uma forma muito distinta de tomar a realidade, não? É um pouco disso que o Foucault vai expor a partir do governo de si e dos outros e que vamos discutir no curso. Tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês e quem se interessar, quiser saber mais sobre o curso Foucault, o governo de si e dos outros, vou deixar o link aqui para conhecer mais, entender. Não é necessário nenhum tipo de formação prévia, nem conhecimento prévio, basta um interesse
de se fazer esse curso, de se interessar por esses temas, de se permitir ser afetado por essas provocações e, de alguma forma, com isso, a gente ser capaz juntos de ampliar os nossos horizontes.